Muito boa noite. Eu fiquei só com uma dúvida, eu acho que não chega a ser dúvida, porque me fui iludido pela apresentação. A varanda fica sem cobertura. Fica. É que há um momento na apresentação das maquetes em que tem cobertura. Não assistia a isso, porque a imagem daquelas colunas, sem nada por cima, é extraordinária. Pois não, eu não discuto isso, era só Agora para apanha-se chuva. ficar sem dúvida. Como? Apanha-se chuva quando se for à varanda. E sol também, não é? Mas também nada Mas também se vê obriga a ir à estrelas, varanda. também se vê estrelas, não é? Pronto, obrigado. Portanto, sem dúvida, não vai ficar com cobertura. Não? Sim, não. Obrigado. Ora bem, eu em primeiro lugar, ia só fazer aqui um pequeno à parte, é que o projeto para a Fundação Rei Afonso Henriques foi de 1999, de maneira que já lá vão 20 anos. Isto tem importância porquê, do meu ponto de vista? Porque a Lei de Bases do Património Cultural é de 2001. Portanto, dá a impressão que na altura o projeto que foi feito eventualmente não estava vinculado ou amarrado a fazer prospecções arqueológicas como hoje é obrigatório. Eu, por acaso, tenho um conhecimento ativo da obra do arquiteto Cisa Vieira, por muitas razões, que me abstenho de enumerar. Fui, nomeadamente, Oliveira das Meias, digamos, ao Banco Pinto Souto-Maior, julgo eu. Fui com o Nuno Batista, que era o seu grande amigo e cunhado, meu primo e cunhado, portanto, do arquiteto Orlando Torgo. E com o arquiteto Orlando Torgo tivemos grandes conversas e grandes discussões. Eu tive o privilégio de escutar o seu professor, o seu arquiteto, num congresso de arquitetos na Universidade do Porto, na Faculdade do Porto, foi interessantíssimo. Eu, na altura, tinha, de facto, a minha... Primeiro que tudo, devo dizer que, embora, de facto, o nome de Museu da Cidade seja um bocado a rever, na medida em que não é um museu da cidade, pode ter outras ambições, a Casa de Memória era interessantíssimo. Eu só queria lembrar aqui que é uma coisa que valia a pena recordar. É que a Fundação Rei Afonso Henriques, em que o arquiteto Manuel de Las Casas teve uma intervenção no Museu de São Francisco, o Convento de São Francisco, em Zamora, na altura em que o Sr. Arquiteto Cisa Vieira e o arquiteto Manuel de Las Casas apresentaram o projeto para a Fundação Rei Afonso Henriques, era patente uma clivagem que agora aqui, eu estava à espera de ser acentuada, mas não tanto. Qual era a clivagem? A clivagem era que dizia o arquiteto Manuel de Las Casas que uma intervenção numa ruína histórica tem uma profundidade até que pode ser levada sob pena de, efetivamente, comprometer essa valência, essa dimensão da ruína histórica. O seu diretor regional, digamos assim, de cultura, também bateu essa tecla do Museu da Cidade, que ao fim e ao cabo tem um certo alcance. E uma das coisas, dos grandes balizadores de uma intervenção neste aspecto é, de facto, até, vamos lá ver, estas ruínas foram oferecidas por Joaquim Ferreira Torres, que ofereceu as ruínas à Câmara de Amarante, que as comprou à família, já não era dos Magalhães, mas era de José Monteiro da Silva, que era do Carvalhal, e ofereceu à cidade, para a cidade levar efeito aqui um polo, uma valência de caráter cultural em prol da cidade. E uma coisa na altura que me levou a falar, com alguma veemência, é que a Fundação Rei Afonso Henriques tinha tudo a ver com a cidade, tanto como, digamos assim, a primeira gravata que eu utilizei, ou a armadura de Dom Afonso Henriques. O Dom Afonso Henriques nunca passou por aqui. A Fundação Rei Afonso Henriques visava estreitar e dinamizar as ligações nas comunidades transfronteiriças, potenciando o desenvolvimento do Douro Superior. E tinha então uma coisa que foi o sinal de morte nessa fundação. Foi quando a direção da fundação passou para o Dr. Miguel Cadilho, depois passou para uma senhora e depois enfiaram o Barreto a Bragança, e lá está a fundação em Bragança, e ainda bem que ela não veio para aqui. Não tinha nada a ver com Amarante. Da altura, uma questão que se colocava no primeiro projeto do Sr. Arquiteto, que eu vi com cuidado, estudei e tal, dentro das minhas limitadas capacidades de análise, na realidade, a leitura que se fazia é que toda aquela rampa era efetivamente uma certa unidade. Agora, fiquei tranquilo quando vejo que, ao fim e ao cabo, a pedra, porque uma das coisas que tem que ter as intervenções nos edifícios classificados é parte da unidade visual e a unidade vocacional também,
portanto, a forma como está ali aquela varanda ali exposta aos elementos atinge essa vertente. E é uma coisa engraçada, eu não sei o que é que vão fazer à placa que lá estava, embora o António Cândido, o conselheiro António Cândido não era perito em arquitetura, era mais na linguística e na oratória, e dizer assim, estas pedras enegrecidas pelo fogo e tal, e pelo tempo, na sua mudez, exaltam bem do que mais qualquer outro edifício posteriormente qualificado, o que foi a dramática intervenção e a tragédia por aí para fora. Ora bem, portanto, o que acontece? O conselheiro António Cândido está onde está nos Passos Perdidos, e, portanto, aqui estamos nesta ideia. Porque se, eventualmente, logo naquela altura, fosse necessário fazer as prospecções arqueológicas, e é bom que se façam, eu, para outra fase, hei de saber qual foi o resultado. Porque, na realidade, se o Sr. Arquiteto vir a imagem, uma gravura inicial do que era, de facto, o Solar de Magalhães, embora seja um bocado distorcida, na realidade vai ver que, ao fim e ao cabo, o Solar de Magalhães era o que lá estava. Eu dizia ao Sr. Presidente da Câmara, na reunião de Câmara que fui, que em termos, desculpem-me a expressão e a franqueza, em termos arqueológicos, podia lá estar um pão de cantos, que era da padaria, e provavelmente um quiosque, e os jornais que lá deviam estar naquele quiosque que estava no canto. Seja como for, eu congratulo-me, portanto, para já felicito, de facto, este passo que se deu. Acho que, de facto, a questão das intervenções no espaço classificado tem que ser objeto de uma tutela, e cada vez o tem sido menos, e Amarante é um bom exemplo, mas não vou aqui chamar a causa seja o que for, não é o caso concreto. Não é o caso concreto E outra coisa, congratulo-me, por exemplo, já agora vale a pena dizer que aquela gravura, aquela tapeçaria que está por trás do gabinete do Sr. Presidente da Câmara, foi um desenho que o Sr. Arquiteto Cisa Vieira fez em casa do meu primo, que fez vários desenhos, e que tinha lá, nomeadamente, umas pinturas que eram da sua esposa, que era uma pessoa extraordinária e encantadora, e o Sr. Arquiteto Cisa Vieira tinha lá uma coisa que eu fotografei na altura, que dizia assim: uma bela noite que eu passei aqui, vou embora, não posso estar mais, e hei de voltar com uma loira uma negra me deixa ao vento, coberta de glória. Era isto que o saudade tem, se quiser um dia posso-lhe facultar esse testemunho. Portanto, gosto muito da sua visão das coisas, registrei muita coisa interessantíssima, em que o senhor, de certo modo, até poderá ter escandalizado os seus colegas arquitetos, mas na realidade aprecio muito a sua obra e achei extraordinário o seu depoimento de vida naquela entrevista paralela com o Eduardo Lourenço, que foi uma maravilha. A questão do seu prédio, bom, juro que tristece, visto de dentro, eu vou acabar. Boa noite. Eu agrada-me bastante este projeto e as funções a que ele, pelos vistos, vai ser destinado, a Casa da Memória. E a questão que eu queria pôr ao Sr. Arquiteto era a seguinte: ao criar aquele novo edifício para esconder a empena do edifício antigo, não está a criar outra empena. Porque nos desenhos que foram passando, ele acaba por ter outra empena mais à frente. Não seria, não sei, era essa a questão que eu queria colocar, se aquele edifício não vai prolongar a empena que já existia. Obrigado. Sim, sim. O facto disto ter um ar de empena, se não é prolongar a empena desta posição para esta posição? Não, porque isso não aparece como uma... Se percebi bem, está a dizer que para tirar aquela empena se faz outra. É isso que está a dizer. Mas se repararmos bem, não sei se pode pôr outra vez a imagem. Mas é que este desenho está incompleto. E era preciso ver os alçados. Tem aí aquilo, está aqui. Está aqui. Há duas coisas especiais neste remate. Primeiro, o piso superior avança sobre o plano do primeiro piso. Portanto, o segundo piso avança em consola. Daí, esse traço significa a projeção do piso superior. E depois há uma janela. Ora bem, se
se repararem bem, no conjunto da rua, que na perspectiva, a perspectiva aproxima as várias fachadas e, portanto, o ritmo aparece muito mais claro das aberturas, não é? E se repararem aqui, a altura desta janela, não por acaso, é a altura desta. E a própria dimensão, se descontarmos o granito em volta da janela, o vão é praticamente igual a este. Portanto, há aqui um salpicar de buracos nas fachadas e uma variação de planos. Não é só este piso que avança. Também aqui em baixo há outro elemento, outra torção, e portanto que se aproxima disto, e esta aproxima-se disto, deste correr. E aqui, as janelas, aqui fica uma isolada, e não por acaso, porque não queríamos apagar a ideia de que isto era uma rua totalmente envolvida por alçados. Queríamos dar-lhe um remate diferente, melhor, criar relações visuais entre as diferentes janelas das diferentes casas, embora numa lógica diferente. Não é fachada, ritmo igual e tal. Aqui há um corte, há uma ruptura. De maneira que é necessário movimentar essas aberturas. É necessário movimentar essas aberturas, porque estivemos a quebrar o que era um ritmo. Se virem na Rua Seixedo, este ritmo vai por aí fora. E nós aqui tínhamos necessariamente uma ruptura, não queríamos de novo tapar tudo. E, portanto, esta relação entre as janelas é a maneira, como é que eu hei de dizer, de terminar, sem excluir, de terminar uma sequência de janelas num ritmo repetido. Aqui parou e tem que haver um remate. E esse remate está com aquele jogo de alturas e de ritmo. Bem, a explicação pode parecer um bocado metafísica, mas não é. Isto é o resultado das experiências na maquete. Quer dizer, gente na maquete branca, antes de cortar os vãos, cola umas cartolinas cinzentas para experimenta a janela aqui. E depois vê, tal, não está bem. Levanta e põe-na mais aqui, ou põe-na mais abaixo e tal. Portanto, é assim que se trabalha em arquitetura, por proposta crítica. Proposta crítica, um trabalho em zigue-zague contínuo, porque já não estamos a tratar de fazer uma modulação, por aí fora. Isto é preciso que fique bem claro no edifício, acho eu, que houve uma mudança. É preciso não destruir o que tem muita unidade numa rua, por exemplo, demolindo tudo ou fazendo, de repente, um edifício com mais 2 pisos, como agora se está a fazer tanto no Porto, que é a recuperação da fachada, mas depois aparece mais um piso, em geral, preto. É verdade isto que eu estou a dizer. E, não, há uma transformação, não há uma repetição de linguagem, não há granito em volta das janelas, mas essa transformação conta e está relacionado com o que existe. Essa é a ideia, não? Muito obrigado. Começo, obviamente, por felicitar pela apresentação, pela brilhante apresentação que aqui nos brindou. No seguimento dessa mesma em Pena, gostaria só apenas de... Não é nenhuma análise crítica, não tenho opinião sobre isso, mas que me dissesse o porquê de optar pelo muro de vedação e da sua cota, da sua altura,
e quais os materiais em que ele será construído. Presumo que granito, mas... Tem. Bem, o muro, realmente, o pátio podia ficar aberto. Mas, falando de novo na continuidade da rua, que depois torce, onde encontra a Rua Seixedo, achei que ficava ali um buraco. Por um lado é isso. Por outro lado, como há terraços a várias cotas, estabelece uma série de horizontais até à casa, que por sua vez também tem o primeiro piso, depois a varanda, depois a cobertura, que eu não faço, e portanto há uma sequência que apaga, modifica completamente a situação anterior, aquele verde a cair, mas ao mesmo tempo não corta o sentido da rua, a rua corredor. Por isso o muro é alto. Não funcionaria por duas razões: continuidade da rua e acusar bem, utilizar bem o facto de haver diferenças de cota grandes e construção por baixo, áreas que se acrescentaram à casa. Essa é um pouco a razão. E devo dizer que de novo é a mesma coisa, a gente faz esquiços, experimenta, está mal, não dá, está mal. A arquitetura não funciona por inspiração, a arquitetura funciona por experimentação e pelo uso da dúvida e pela dificuldade também. Quando aparece alguém que nos pede uma casa e diz: faça como quiser, tem plena liberdade, julgando que nos está a tratar muito bem, e ficamos perplexos, porque essa liberdade não queremos. Queremos coisas palpáveis. Este edifício é para isto, isto e isto, pode conter coisas difíceis. Por exemplo, meter aqui tanta área nova não é fácil, mas agradece, porque no fundo foi o que deu depois o caráter ao edifício, esta massa. De novo a relação com as máquinas. E, quer dizer, meter aqui tudo isto, toda esta área, realmente não é fácil. Como é que se começa isso? Começa-se porque há pontas de coisas convenientes para dar caráter a esta zona que permitem iniciar o projeto. E depois há muitos obstáculos, coisas que não dão bem, e aí funciona a dificuldade e a dúvida. A dúvida se isto fica bem ou não fica, é tal que nos leva então a fazer desenhos, a fazer maquetes, a conversar entre nós, a equipe, ouvir o engenheiro a dizer isso não pode ser, mas ele normalmente diz que sim, que pode ser. Portanto, o projetar é como, eu acho que é como fazer malha, não é? A gente tem que encontrar a ponta da meada. É a primeira coisa que às vezes é errado, que nos surge como caminho possível. Depois ir puxando a meada e tal, e lá vai aparecendo. Boa noite. Arquiteto, peço desculpa, mais uma vez parabéns pelo projeto, eu sou arquiteto e tenho uma pergunta assim um pouco, só um pormenor. O muro é em pedra? Tem, mas rebocado. Este aqui. Não é nada, é uma parede, já não me lembro. É em granito aparente. Não, tudo Em que granito está... aparente? Não, agora tudo o que está por fora é em granito à vista. À Quer vista. a parte antiga, quer a parte nova. Tudo o que está por dentro é rebocado. Mas é aquele granito com a pedra tipo cantaria ou porque temos um redondo? O arquiteto faz placagem no edifício? Não, pedra nos é uma volumes novos. placagem com quantos centímetros? 10 centímetros. Não, é que depois, com certeza, que o arquiteto está a superar isso.
é cá o problema do redondo, não é? Então a pedra vai ter que ser... Não, isso hoje faz à máquina. Exato, mesmo em placagem. Agora, o que se faz, sim, mas está a ver, Pronto, na era maior isso. parte das vezes, estas placagens hoje são feitas em 3 centímetros, mas já começa a haver pressão para fazer em 2 centímetros. E eu estou a fazer um edifício em Nova Iorque, onde o mármore de revestimento tem meio centímetro. E eu reagi, disse, nem pensar, uma coisa dessa, é um disparate e tal. Vou lá, na terça-feira, para ver um edifício feito assim, porque lá está a dúvida, não acredito. Mas dizem-me que sim, eu vou ver para querer, não é? Porque fazem uns painéis em alumínio, aos quais colam meio centímetro de mármore, depois com a máquina pode-se cortar o mármore com milímetros. Não sei como não parte logo, mas não. E portanto vou ver. Mas o que é que acontece? Neste ainda não sei, porque está colado ao alumínio. Mas nestas placagens que se fazem com 3 ou 2 centímetros, caixa de ar, onde se mete o isolamento térmico, etc., o que acontece é que é difícil que não fique muito manchada. Chove e a pedra fica muito manchada. Claro que agora há umas pinturas com os líquidos que não se notam, não é? E que impermeabilizam. Mas aquilo dura, não sei, 4 anos, 5 anos. E depois é preciso dar outra de mão. E nessa altura o dono de obra já não está para dar outra de mão porque custa alguma coisa, não é? Enquanto que pondo a pedra 10 centímetros, já não entra a umidade em profundidade, não é? É claro que eu gostava de fazer com pedra em 30 centímetros ou 40, não é? Mas hoje é inviável, não é inviável, mas num edifício grande é. E, por outro lado, há que manter o isolamento térmico. Eu pensava que uma parede em pedra, com 30, 40 centímetros, não era preciso isolamento para nada. Mas depois o engenheiro, não o engenheiro Jorge Silva, mas o especialista em térmica, disse-me que, como é, durante o verão funciona muito bem. É grosso em granito. No inverno, frio. Não é que, mesmo com essa dimensão, é preciso pôr isolamento térmico interior. Agora estou para ver como é que aparece. Porque o mármore meio centímetro é cortado a 45 graus nos cantos e colado assim. E eu não acredito que com o tempo não vá aparecer. Mas pedi para ver um edifício já com uns anos, feito dessa maneira, para ver. E depois, se não gostar, digo, não quero isto. E o dono de obra diz-me, tenha juízo, vá lá para Portugal. Muito boa noite, Sr. Arquiteto. Eu gosto de estar a ouvi-lo. Eu tenho uma curiosidade enorme. Os eixos da escada, que o Sr. Arquiteto chama de barroca, eles referem-se a quê? Não é paralelo à Rua Cândido dos Reis, não é paralelo ao edifício. Os eixos da escada têm a ver com o quê? Ora bem, além da má relação com as máquinas, estou a ouvir mal, não é? Avelino. O Avelino é o arquiteto principal lá na equipe e domina todos os pormenores e, além disso, ouve bem, não é? O que ele está a perguntar é porque esta orientação da escada não tem nada a ver com o edifício, nem com a ortogonalidade da nova construção. Sim, sim.
Ora, sei. Não, eu já não me lembrava bem, sabe? Mas eu sei que foi muito pensada, esta introdução foi muito pensada. Mas há uma razão elementar, não é? É que, como cria estas escadas, tipo escada barroca, com os dois lances, a largura deste volume é grande. E se eu pudesse reparar, se pusesse na perpendicular aos terraços, à fachada, ia ficar um canto. Pode-se pôr aqui esta. Para explicando. Ora, está bem, aqui vê-se bem. Está a ver, se eu fosse pôr perpendicular, se eu me lembro bem, até não cabia, porque este canto ia atirar para lá. Eu tinha que ter esta distância aqui para passar por baixo e entrar no resto de chão da construção nova. E, portanto, se torcesse isto, este bico ia contra o muro. Faz a roda. A razão foi essa. Agora, provavelmente, alguns críticos dirão que maravilha esta torção e tal. Aí é o que eu dizia há pouco sobre as dificuldades. As dificuldades são bem-vindas, porque obrigam a puxar pela... Muito obrigada. Nada. Penso que não haverá mais questões. Uma vez que não há mais questões e com a autorização do Sr. Presidente da Câmara, damos por encerrada esta sessão. Muito obrigada pela vossa presença. Uma boa noite. Obrigado.